Estamos no Propósito de Fé, meus projetos de conquistas para 2012, ano de voar alto como águia. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Entre em 2012 determinado a projetar os seus sonhos. Novo ano, nova vida, novos projetos. Meus projetos de conquistas para 2012. Ano de voar alto como a águia. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E é mesmo, diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém. E eu peço que abra sua Bíblia em Atos 3. Nós vamos ler Atos 3, capítulo 3, do versículo 1 até o 10. Atos 3, do 1 até o 10. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma esmola. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Numa outra tradução, diz, levanta-te e anda. Que é na tradução Almeida, no versículo 6, diz, e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Segurando-o pela mão, ajudou a levantar-se imediatamente os pés, e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe havia acontecido. Amém. Muito bem. Esses homens estavam indo para o templo na hora da oração. Os judeus têm o hábito de orar 3 vezes ao dia. E este é um dos horários. E eles estavam indo.
viram ali um aleijado desde o nascimento, que era levado, ele ia, alguém o ajudava até o templo, ir até o templo. Isso era uma rotina, todos os dias isso acontecia. Só que ele ia para buscar um meio de sobrevivência, algumas migalhas, através de esmolas. Assim era feito era uma rotina, um hábito. Todos os dias, esse homem fazia a mesma coisa, alguém o ajudava, o levava e ele ficava ali, sentado mendigando. Sentado mendigando. Assim era a vida dele. Quando o Pedro e o João passaram, ele também pediu esmolas. E eles mandaram que ele olhassem para eles. E ele olhou bem firme, mas esperando receber uma esmola. Porque era tudo que ele recebia, era o que ele buscava e era o que ele tinha na vida. Porque o próprio Senhor Jesus disse isso várias vezes. Seja feito conforme a tua fé. Aconteça conforme a tua fé. E naquele momento, o Pedro e o João olharam para ele, e ele ali esperando receber a esmola. E moveram a fé dele. Disseram para ele, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas nós temos algo superior. Né? Nós não temos prata nem ouro. Mas o que nós temos, nós vamos te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. E a Bíblia diz que eles só apoiaram com a mão e aquele homem se levantou, deu um salto e passou a viver uma vida completamente diferente. As pessoas que conheciam esse homem ficaram admiradas com aquilo, reconheceram o homem, porque ele vivia naquele lugar, era um ponto. Ir até a porta do templo, todo dia, todo dia. Porque ali passavam muitas pessoas, pessoas que iam para a oração, e ele queria esmolas. E a gente analisa essa situação e chegamos, eu analisando, e você também deve fazer isto agora, a gente chega à conclusão do que acontece com muita gente. As pessoas se habituam a fazer coisas que não são boas para elas. As pessoas criam hábitos extremamente negativos e nocivos à vida delas. Elas até se esforçam para algumas coisas, mas nada que possa mudar a vida delas. Este homem se esforçava, ele encontrava pessoas para ajudá-lo, tanto para levar para o templo, para a porta do templo, como também para dar a ele esmolas, mas nada de transformação de vida. E assim muitos têm vivido. Ele até se esforça para algumas coisas, mas coisas que não levam a lugar nenhum. Ela até encontra gente para ajudar, mas para mantê-la na mesma situação e problema, no mesmo estado. Para levá-la, ela encontra gente para apoiar, mas para levá-la ao mesmo lugar.
Ele encontra a gente para dar esmolas, mas é para mantê-la no mesmo lugar, na mesma situação. Quantas pessoas que, quando ela precisa de ajuda, e a ajuda que dão a ela é essa: levá-la para o mesmo lugar todos os dias. Não tem ajuda para levá-la a um outro lugar, a um lugar de mudança. Dão a ela, as pessoas que passavam, eram todos religiosos. Gente que ia para a oração. E ninguém nunca lançou sobre aquele homem um espírito diferente. Dava a ele esmolas. E algumas pessoas não se dão conta disso. Porque às vezes a esmola é cômoda. É bem cômodo você passar, dar uma esmola, o outro recebe a esmola, o outro dá a esmola, pronto, passa por aí, estou com a minha consciência melhor. Uma pessoa está com um problema, eu a ajudo a ficar, ou a levo ao mesmo lugar de sempre, eu dou apoio a ela, mas para ela ficar do jeito que ela está. Eu passo a mão na cabeça dela e estimulo ela a ficar muito emocionada, muito sensível a tudo. Eu mostro enquanto eu entendo, eu mostro o quanto eu entendo a sua dor. E isso eu estou fazendo com que ela permaneça no mesmo lugar, na mesma fé, no mesmo espírito, na mesma situação. Não muda nada. Muitas pessoas têm encontrado esse tipo de ajuda e ela acha que é boa, e não é. Ajuda que a leva a ficar do mesmo jeito, no mesmo espírito, no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, caminhando na mesma direção, não tem mudança, não tem nada. Leva a pessoa a ficar anos da vida dela, vivendo e fazendo e vivendo e recebendo as mesmas coisas. Bom, mas eu fiz a minha parte, não é? Bom, mas eu também estou aqui na porta do templo, não é? Quantas pessoas que espiritualmente falando, nós temos que falar de forma espiritual, para ela está tudo bem em vir até o templo, ficar na porta, espiritualmente falando, e viver as mesmas coisas. Está tudo bem. Muitos estão assim, com uma fé totalmente paralítica, paralisada, sem vitória, mas ele tem o esforço, sair não sei de onde, ele vem até o templo, mas não sai da porta buscando esmolas. Significa que ele não se lança de verdade em Deus, ele não entra, ele não se abre de verdade, ele não se doa, ele não se entrega. Ele vem, ele tem um esforço, ele tem um esforço, tem um esforço, ele sai, encontra quem o ajuda a levar, faz a mesma coisa, não, ele se esforça, para quê? Para ficar na entrada do templo pedindo esmolas. E assim muitos têm vivido na fé, uma fé desta maneira. Ele vem para o templo, para ficar na porta, para buscar esmolas, não muda nada, busca a mesma coisa, faz a mesma coisa, vive as mesmas coisas e busca pessoas para a vida dele que faça também a mesma coisa, leva ele a permanecer no mesmo estado, na mesma fé, no mesmo espírito, porque se alguém agir diferente, ele não está disposto. Você vê que ninguém se comprometeu de verdade com esse homem. Ele recebia esmolas, mas ninguém realmente mostrou que se importava com ele, como Pedro e João. Porque quando aqueles homens trabalharam a mudança na fé, no espírito, a mudança da vida daquele homem,
Eles estavam deixando bem claro, nós nos importamos. Nós nos importamos. Eu me importo com você. Chega de ser mendigo. Chega de viver de esmolas. Chega de estar na porta do templo, aleijado e mendigo. Quantos que estão na porta do templo? Quantos aleijados e mendigos na fé são defeituosos espiritualmente, vivem de migalhas, a vida não evolui, a vida não anda, a vida não prospera, a vida não vai. Não vai. Bom, mas eu vim ao templo, para ficar na porta, fazer a mesma coisa, permanecer aleijado e receber esmolas. Exatamente isso. Tem gente que ele não quer se lançar de verdade em Deus. Ele não quer comprometimento com Deus. Ele não quer uma mudança na fé, uma mudança no espírito. Ele só quer ir para a porta do templo, receber umas míseras esmolas e voltar. E amanhã fazer a mesma coisa, e a mesma coisa. E esse homem estava assim, uma vida inteira. E tem gente que tem estado assim, uma vida inteira. Ele não se lança de verdade em Deus. Ele está aleijado na fé. Ele está vivendo de miséria, de esmolas na fé. A vida está decadente. E por quê? Por causa do Espírito que reina, da fé que domina. A expressão do Pedro e do João foi igual a de Jesus para aquele senhor, para aquele homem que estava há 38 anos diante do tanque e se acomodou àquela vida derrotada. Em nome de Jesus, levanta e anda. Foi isso que eles disseram. E aquilo entrou, e aquele homem pôde se levantar e começar uma vida diferente. Deixar de ser aleijado, deixar de ser mendigo. E o povo de Deus tem que entender isso. Tem muita gente aleijada na fé, mendiga na fé, tem vivido uma fé miserável, uma fé decadente, uma fé sem resultados, uma fé sem comprometimento, uma fé sem entrega, uma fé sem milagres. Muita gente tem vivido uma fé sem milagre algum. Muita gente está só na porta do templo, não entra, não se lança, não se entrega, e busca mais uma esmolinha. Quando eles olharam para o Pedro e o João, ele esperava, você vê que ele estava tão condicionado àquilo, que ele esperava receber a mesma coisa, esmolas. E tem gente que é assim, quando ele fala do problema dele, ele espera a mesma coisa do outro, que passe a mão na cabeça dele, que entenda o problema dele, que ajude ele a ficar na situação em que ele está. Está errado. Está errado quem estimula alguém a permanecer numa situação de derrota espiritual. E está mais errado, está todo mundo errado. Mais errado ainda o que aceita ficar uma vida inteira na porta do templo vivendo de esmolas. Passa anos da vida praticando uma fé que não leva a resultado nenhum. Está vendo que não está avançando. Está vendo que está paralítico. Está vendo que há uma miséria, uma derrota e não há mudança. Uns por causa da própria passividade, a preguiça. Outros um orgulho infernal. Outros uma covardia, que muitas vezes está ligado a um orgulho muito grande. A pessoa não age, ela não muda, ela não se movimenta na direção da vitória. E assim fica. Eu estou todo dia na porta do templo, mas para receber esmolas. Eu não entro, eu não mudo, eu não ajo, nada. Eu
estou trabalhando para ficar do mesmo jeito que eu estou. E eu gostaria muito que isso entrasse no teu espírito, porque tem muitas pessoas trabalhando para ficar do mesmo jeito. Está trabalhando, está dizendo que anda com Deus, mas a vida não move 1 milímetro, não morre, não é movida em nada. E a culpa não é de Deus, a culpa não é de ninguém, a culpa é da pessoa que precisa reagir, ela precisa se mover, ela precisa reagir, ela precisa decidir dentro dela. Chega de fazer a mesma coisa, de viver a mesma coisa, de estar no mesmo lugar, recebendo as mesmas coisas. Chega de ficar na porta, eu vou entrar. Chega de pedir algumas misérias e migalhas para a minha vida. Eu quero é mudança, eu quero uma transformação. Isso tem que entrar. Tem que entrar. Tem que entrar. E tem gente que funciona dentro da família como o pai, ou a mulher, ou o marido, ou a mãe, eu não sei. Que é o aleijado espiritual, miserável espiritual, e não reage. Quem está do lado, muitas vezes, não tem coragem de parar e dizer: escuta, chega de viver essa fé paralítica, miserável, chega. Você está buscando a mesma coisa, é a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Ir para o templo, buscar esmolas, sentar e ficar ali, na entrada. Não se compromete, não se lança. Tem que haver mudança nisso. Definitivamente. As pessoas que estavam dando esmola a esse homem não estavam ajudando ele em nada. Quem estava levando ele para a porta do templo não estava ajudando ele em nada. Ele pedia esmolas, não estava ajudando ele em nada. Está na porta do templo, não estava ajudando ele em nada. Porque só mudou a vida dele quando esses dois homens com outro espírito, uma outra fé, uma outra visão, disseram: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, até porque não era o que aquele homem precisava. Aquele homem não precisava de prata e de ouro, e é o que muita gente não entende. Na cabeça de muita gente, ele precisa da solução daquela questão. Mas aquele homem precisava era andar. Aquele homem precisava mudar o espírito. Aquele homem precisava mudar era de vida. E algumas pessoas, elas se prendem exatamente nisso. Se eu ganhar esse dinheiro, se eu conseguir esse emprego, se eu pagar aquilo lá, se eu receber essa resposta aqui, se eu receber esse milagre aqui, pronto, minha vida está maravilhosa. Mas se você não deixar de ser aleijado, ele podia ter recebido um saco de prata e de ouro. Ele ia continuar sendo aleijado, ele ia continuar vivendo uma vida humilhante. E aquilo uma hora ia acabar. E ele ia precisar mendigar de novo. E alguns não entendem. Ele não precisava de prata e de ouro, ele precisava ser curado, sarado, sair daquela situação, daquela decadência. E precisa entrar no entendimento. Talvez o que alguns não entenderam: meu Deus, eu preciso desse dinheiro, eu preciso disso, eu preciso disso. Não, você precisa deixar de ser um aleijado na fé. Porque Deus, para muitos, Deus já deu o dinheiro que precisava, já deu o socorro que precisava, e sabe o que aconteceu? A pessoa voltou ao mesmo problema, às vezes até pior. Por quê? Porque ela não precisava. O problema dela, grave, não é a conta bancária, a conta estourada, aquele problema que ela está lá na casa dela, que ela julga, aquela situação tal. O maior problema é o espírito, é a fé. E se isso não mudar, nada aqui fora de verdade vai mudar. Ainda que uma coisa se resolva momentaneamente,
Daqui a pouco a pessoa está no problema, às vezes até pior, como a minha experiência mostra. Gente que passou a vida inteira, recebe o negócio, resolve o problema, resolveu aquilo ali, daqui a pouco está com aquele problema e às vezes até pior. Por quê? Porque o problema está na fé, o problema está no espírito, está no posicionamento, está na forma da pessoa se comportar na vida em Deus. E quando isso é entendido, as coisas andam na sua vida, elas evoluem. Você vive os seus milagres, vence aquelas situações e vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. Por isso que esses homens de fé disseram, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, que é o que você realmente precisa e é o que vai mudar a tua vida, nós vamos te dar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se. Levanta e anda. E eu não tenho dúvida que Deus está falando, levanta e anda na tua fé, no teu espírito, na tua vida. Levanta e anda. Dê lugar às mudanças e não retroceda mais. Não muda por uma semana, muda de verdade. Não muda por 15 dias. E daqui a pouco volta a ter o mesmo espírito, a mesma fé, as mesmas reações. Muda de verdade. Muda, se converte, tem um encontro com Deus. Sai da porta do templo, entra, se lança em Deus. Busca milagres e não esmolas. Solução de problemas rápidos. Eu preciso de solução. Eu preciso que esse problema seja resolvido aqui. Eu preciso rápido. Deus quer mudar a tua vida e dar uma vida de resultado, de vitórias, uma vida realizada. Deus não quer que você viva em desespero o tempo todo. Meu Deus, tem que acudir isso aqui. Meu Deus, eu tenho que resolver isso aqui. Meu Deus, Deus quer resolver. Quer que a tua vida seja de vitórias. É isso que o Senhor quer. Deus quer nos abençoar com uma vida de vitórias. Tem que entrar isso. Deus quer que a tua vida seja plena. Às vezes a pessoa busca Deus como se fosse apenas um extintor para apagar o fogo ali, e daqui a pouco está apagando mais outro fogo aqui, apaga outro aqui, e apaga aqui, e levanta um problema aqui, levanta outro, e ela apaga, e vive correndo atrás de apagar incêndio, e resolver um problema e resolver outro. Deus quer resolver, dar vitória de verdade. E não acorde um negócio desesperado, acorde outro aqui, e tá mais isso aqui. Mas um dia Deus vai me abençoar. Não vai, que essa fé... Ixi, se não mudar a fé, daqui 30 anos, um dia, eu estou vivendo promessa, eu estou esperando na promessa. Eu tenho promessa. Não, eu tenho promessa. Não, Deus vai, eu tenho promessa. Você tem promessa? Você tem promessa? Você está agindo? Você já saiu da entrada do templo? Você está se lançando? Está manifestando uma fé diferente? Teu espírito mudou? Então, você vai viver. Não mudou? Daqui 20 anos eu vou ouvir você dizer de novo. Mas eu tenho promessa. Eu tenho promessa. Você vai ver um monte de gente vivendo um monte de coisas, desfrutando, e a pessoa está lá. Não, mas eu tenho promessa, sabe? Vai acontecer. Isso é uma ilusão que a religião colocou na cabeça de muita gente. Isso é uma ilusão, isso é um engodo, uma das maiores mentiras do capeta, e que deixa um monte de religioso, e gente, e cristãos estagnados, vivendo sem resultado nenhum. Ele ouve, bom, eu tenho uma promessa, bom, então, posso cruzar os braços, tudo bem. Eu tenho uma promessa de Deus, eu tenho promessas da Bíblia, aliás, ninguém precisa me dizer, está aqui, eu tenho as promessas de Deus ao meu dispor, eu posso viver, mas aquilo que eu tenho que fazer, não adianta achar que Deus vai fazer por mim, porque Ele não vai. E tem coisa que está mais do que nítido, Deus está falando, muda essa fé, muda esse espírito, se livra disso, reaja, saia da entrada do templo, se entra, se lança.
Para de viver uma fé paralítica, miserável. E conheça Deus, se lança em Deus, anda com Deus, manifesta uma fé viva. E nós sempre falamos, a fé não é viva se não tiver sacrifício. Ousadia, determinação. Não é. Se você não avança como Deus espera, você vê que aquele homem tinha força para ir para a porta do templo, tinha gente que arrumava força para ir levá-lo, ele tinha se humilhava, porque é uma humilhação pedindo esmolas, e tem gente que se humilha, mas passa por cada humilhação, para pedir esmolas, para pedir uma coisa para alguém, para pedir para outra, ouve coisas que não gosta, mas não tem força para entrar e mudar o espírito. Não tem força para entrar e dizer, eu vou mudar. Eu vou mudar. Eu vou mudar isso aqui. Eu vou mudar o que está dentro de mim, que é o problema que está afetando aqui fora. Quando eles disseram, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda, aquele homem se moveu. E eles ajudaram, e ele deu um salto, e a vida dele mudou. Porque entrou, ele ouviu uma coisa diferente, e aquilo entrou. E é isso que Deus espera para agir na vida de cada um. Coloque-se em pé com o seu projeto no coração.